passando? Tá aqui, estamos vendo. Se tá passando, eu não sei, tá no primeiro ainda. No primeiro slide. Eu não sei por que meu dá problema para passar. Alguma coisa a gente faz errada. Meu pai, deixa eu ver o que é. Agora tá, né? Agora tá legal. Mas em compensação a tela tá menor, né? É. Tá certo. Deixa eu ver aqui se é assim. Tá passando? Tá no segundo. Coloca no modo de leitura, não no de apresentação, vê se vai. Não, tá no do mesmo. ladinho. Porque eu não tô vendo. Não é um que parece uma taçazinha? Um livrinho aqui, não é? O de leitura? O de livrinho. O do livrinho aí. Isso! Tá. Vê se agora é melhor. Agora vai, olha lá. Tá passando? Tá perfeito. Ai, que beijo. Quem foi a abençoada que falou? Isabel. Isabel. Toda vida a gente sofre. Aliás, eu sofro. Eu não passo de jeito nenhum. E aí, começa? Pode ir lá, a tua palavra é sua. Ai, Senhor. Tranquilo, que a gente tá aqui para te ajudar. Nós estamos tudo aprendendo junto. Com certeza. Porque a gente pensa que entendeu, né, Isabel? Aí quando eu meu Deus, Exato. A gente acha que a gente está entendendo, mas às vezes a gente não tá. E tá todo mundo aprendendo. Exatamente. Estamos todos aprendendo. Tenho certeza disso. Vocês são professores, a maioria. Vocês sabem disso. Ai, que ótimo ouvir isso, professor. Isso é muito bom. Meu Deus, que alívio. A gente está sempre aprendendo. Ninguém sabe tudo. E a gente tem sempre coisa para aprender. Então, vamos lá. Nosso paper de hoje, né, é sobre o reconhecimento visual das palavras. Foi a autora essa moça aqui, a Kathleen Hestel. Ela, pelo que eu entendi, é uma psicóloga, uma pesquisadora. E eu achei interessante que eu vendo alguns projetos dela, e um dos projetos é a questão de, não sei se vocês sabem, a questão da aprendizagem, né, e o sono. E ela leva para o lado da leitura, né, que se tem uma teoria que quando se aprende algo e vai dormir, né, nem que seja um cochilo de 15 minutos, já a aprendizagem, vamos dizer assim, já fica bem fixada na mente. Isso tem comprovação. Tem como é que chama? Tem uma apresentação no YouTube da Abralin, com o pessoal do Instituto do Cérebro, da Federal do Rio Grande do Norte, onde eles trabalham com isso, eles mostram lá os trabalhos provando isso. Eu assisti uma live, não sei se foi a senhora que indicou, de uma professora que falava que era um sofrimento, porque para onde ela ia tinha que levar aquele monte de colchões. Isso mesmo, é a Janaína. Compartilha depois isso para a gente ver. Eu não vi, não. Por favor, obrigada. Eu nunca tinha visto, achei isso bem interessante, né? E ela também, tem um projeto nessa área. Bom, mas aqui vamos focar a questão da psicolinguística, né? Vamos lá. Para a gente dar assim, uma geral no que nós vamos ler, né? Primeiro, a leitura é uma das habilidades mais notáveis do ser humano. Às vezes a gente, por ser uma coisa tão comum, a gente pensa que já faz parte, já vem junto com o ser humano, vamos dizer assim, né? Só que não, é algo que é adquirido, né? Nós nascemos com a capacidade de falar, mas de ler, não, esse processo não é coisa simples. Depois de ler um monte de papers, eu acho até um milagre a gente ler. E, gente, é muito processo em milésimos de segundos. E só para a gente, apesar de já ter sido falado muito, mas como ela fala aqui no paper, né, acho sempre importante a gente lembrar que a leitura é uma invenção, né, cultural, e ela é adquirida através de anos. Ontem eu estava fazendo as contas, né? A criança, no geral, entra com 3 anos na escola, ali ela já vai tendo acesso a palavras, né?
mais frequentemente. E aí, para ela ser uma leitora, em média, né, vamos dizer, é 3, 4, 5, 6 anos, né? E ao final de 6 anos. Então, só aí já vão 4 anos, né, de exposição, de prática, né, de instrução. Então, é muita peleja, né? Eu estava... O meu irmão tirou meu sobrinho da escola e veio pedir, né, para eu alfabetizar. E é incrível como tem horas assim que parece que ele está perdido. Você olha assim, parece que ele não sabe mais de nada. Aí quando você lê um texto desse, você vê como não é nada fácil para o aluno aprender a ler. Envolve muitos processos. Deixa eu ver. Aqui nesse segundo parágrafo, vem falando da compreensão, né, como a questão do mecanismo que dá suporte, né, à aprendizagem para se aprender a ler. E isso é um objetivo, assim, tem se tornado um objetivo de estudo dos psicolinguísticas, né? Antigamente dos psicólogos, agora dos psicolinguísticas. Acho que eu já falei tudo. Alguém tem alguma coisa para acrescentar? Não, é só falar que assim, é uma atividade cultural aprendida. Ou seja, precisa de prática e precisa de instrução. Então, é normal que a criança tenha dificuldade e a gente tem que contornar, entendeu? Achar melhores formas de que a criança consiga entender, porque o cérebro não tem uma parte dele que é designada para aprender a ler. Ele, na verdade, usa, o que a gente usa, né, são o que a gente tem para realmente ver figuras, né? Então, por isso que tem problema de espelhar e tem um monte de problema que vai acontecendo, porque ele não está preparado para isso. Com o treino, com a prática, é que ele vai se amoldando, né, usando essa parte de ver figuras para colocar as palavras, né? E, então, a grafia, as letras, né, o que a gente conhece, mas é só a custa de trabalho, né? E a gente depende muito da plasticidade do cérebro, né? Quando a criança é pequena, maior a plasticidade, então é mais fácil ela ter essa mudança que auxilia na leitura. Quanto mais velho, é pior, porque essa plasticidade ela vai se diminuindo. E para os adultos, é uma atividade muito difícil. Eles podem até aprender a reconhecer as palavras, mas a interpretação se torna bem difícil. Então, aquela história que eu ouvia muito, né, quando eu era mais jovem, de que sempre é tempo, né, de aprender a ler, sim, mas nunca vai ser igual. Tá? É a mesma coisa que você falar assim, eu vou ter que cortar minha mão direita, né? Eu sou destra, mas eu vou ter que cortar o braço. Eu corto o braço, eu vou aprender a fazer com o esquerdo, mas nunca vai ser igual, né? Nunca vai ser igual. Essa é que tem que ter muito claro porque que tem que ser uma idade certa. Ok? Ok, professora. E só uma coisa que eu tinha até anotado aqui, que levantou a questão, né? Até que a gente nos nossos encontros, o professor já falou muito a questão, porque aqui nós estamos falando que a Catherine é uma psicóloga, né? E eu fico pensando como a gente que é da pedagogia, né? No meu caso eu não terminei, porque fazia uma particular, e quando eu passei para a federal eu tranquei a pedagogia, e estou fazendo letras, mas faltava pouco tempo para poder eu concluir. Mas para as meninas que fazem pedagogia, quero lançar uma pergunta para vocês, meninas. Vocês acham que o curso de pedagogia preparou vocês para ensinar uma criança a ler? De jeito nenhum. É muito teórico. Bom, minha opinião, né? Não é sua opinião, é sua vivência, né? Porque eu acho que o que a gente... Agora a professora Michele também pode falar um pouquinho mais. É que a Mi está acompanhando a mãe no exame, né? Agora cedo. Tá. Não sei se ela vai conseguir falar. Mas assim, não, a gente vê muita teoria, sim. E o que eu vejo?
Aí eu dou aula, inclusive na pedagogia, porque eu dou aula de arte, dou aula de música e dou aula de avaliação na educação infantil, a arte, cultura, cultura e folclore, enfim. O que eu percebo? A minha parte de arte de música é mais vivencial do que a parte de alfabetização que eles fazem. É muita leitura, gente. Tem estudo de caso, mas eu não vejo as alunas praticando isso. E aí, outro problema que eu vejo, já vou terminar porque eu não quero atrapalhar a Ana, os estágios. As alunas desesperadas para alguma escola assinar estágio. Eu falo, meninas, pelo amor de Deus, vocês têm que fazer estágio. O estágio é super importante, porque mesmo você ainda fazendo estágio, você não está preparada para atuar. Primeiro e segundo ano seu de pedagogia vai ser um desespero até você se encontrar, né? A lidar mesmo com a vivência do dia a dia. É muito complicado isso, me desculpa a sinceridade. Não, mas é isso mesmo. Aí tem que haver políticas governamentais, como a gente teve uma, que agora até foi reduzida no governo Bolsonaro, mas até o governo Temer foi melhor que o Bolsonaro. Ele criou um sistema de que na licenciatura, por exemplo, mas eu acho que isso também acontece na pedagogia, eles dão uma bolsa para os alunos ficarem na escola. Eles têm que vivenciar a escola. Então, os alunos que estão nos 2 últimos anos, eles têm a parte de estágio, tem que ser totalmente feita dentro da escola, que é para ter essa vivência e trabalhar com o professor, entendeu? Ser aquele professor auxiliar, entrar em sala de aula e ver tudo que está acontecendo, mas nem toda... Veja, as escolas não são obrigadas a aceitar. Eu estou falando das escolas públicas, né? Elas não são obrigadas a aceitar. Então, algumas querem muito, querem pôr todo mundo que, entendeu? Todos os estagiários que eles puderem, mas tem muitas que de jeito nenhum, entendeu? Eles se fecham, né? Como se fosse uma coisa assim que não quer que ninguém que veja, porque entende que tem muitos problemas e não consegue entender que os problemas não são eles, entendeu? Ou os alunos, ou os professores, é a falta de preparo mesmo, e que a gente só tem uma forma de mudar isso, se ajudando um ao outro. Mas, enfim... Oi, Ana. Eu também senti a mesma coisa que a professora falou e a Andrea. Na faculdade de pedagogia, até mesmo a parte teórica eu achei bem escassa quando eu fiz. Então, quando eu terminei a faculdade, a graduação, eu fui fazer uma pós em alfabetização e letramento, e eu pensei que lá encontraria mais suporte para minha experiência. Lá também eu não encontrei. Foi mesmo nesse decorrer da experiência, na prática, depois de 10 anos, que eu acho que eu sei um pouquinho. Mas mesmo assim, só um pouquinho. Chega até a ser frustrante, né, pra gente. 10 anos você tem que ser muito persistente. Muito persistente, porque o caminho, assim, da alfabetização, ele é um caminho com várias entradas, né? Então, cada escola tem uma abordagem, cada aluno aprende diferente, então, assim, é um aprendizado constante mesmo. E nem sempre, quando realizamos cursos, você encontra até mesmo a parte teórica para te ajudar. Então, realmente é um pouquinho complicado. Bom, eu não sei se vocês já ouviram o governo dizer, né, vários governos que querem extinguir o curso de pedagogia. E aí o pessoal da pedagogia quer morrer, né? Os professores universitários, vamos dizer assim. Mas eu sou a favor, quer dizer, não precisa extinguir, mas eu acho que a pedagogia ela tem que ter a função dela, que foi a função primeira, né? Vocês devem ter estudado isso, que durante muitos anos no Brasil, quem fazia parte de alfabetização era quem fazia escola normal. A pedagogia não era responsável pela alfabetização. Mas, acho que foi no início dos anos 2000, eles extinguiram a escola normal, aí para poder ser professor de pré-escola, de alfabetização, você tinha que fazer pedagogia. Só que o curso de pedagogia não foi feito para isso. O curso de pedagogia, segundo eles, é administração escolar. Então, tudo isso que vocês estão contando é porque esse curso não foi feito para isso. O curso teria que ser um curso de alfabetização, que a gente teria que dar outro nome, onde partisse efetivamente das necessidades do curso, do trabalho, para montar o curso, e não ao contrário.
entendem? Por isso que vocês têm essa visão, porque não é para isso. André, é isso mesmo? Você que dá aula na pedagogia? É isso mesmo, Pro. As práticas mesmo, elas são muito poucas, é o que eu vejo. E outra coisa também, da minha experiência, que eu estou dando aula numa faculdade hoje, e eu já dei aula numa outra, desde 2013, o que eu percebo? Os professores que estão lá, falta um pouco da experiência do dia a dia, entendeu? Então, vem com muita teoria. Já deram aula, mas hoje não estão mais com as crianças. Então, fica assim, muito diferente o diálogo, a prática, sabe? E que nem nessa que eu estou trabalhando, eu sou uma professora que está na educação infantil e no fundamental, e eu venho com a minha prática do ensino da arte, do ensino da música, e a gente faz muita vivência. E aí eu vejo os alunos reclamando, poxa, mas na aula dessa disciplina a gente não tem isso, a gente lê muito, a gente só lê, a gente só analisa. Eu falo assim, então pensa assim, a gente precisa, né, de professores também que tragam essa prática atualizada, entendeu? Com experiência mesmo do que está acontecendo hoje, né? Eu sinto essa falta. Com base no que eu vejo e no próprio, na fala das próprias alunas, entendeu? Mas é isso, é muito pesado, é muito teórico, tem muita coisa. Não que a leitura não seja importante, dos materiais, sim, da bibliografia, mas precisa também dessa prática mais efetiva. Então, é por isso que muitas universidades, eles têm o que eles chamam de... como é que chama? Tem uma escola dentro da universidade, uma escola. Como é que é o nome dessas escolas? Chama Escola de Aplicação. A USP tem, né, Pro? A USP tem. A escola, então, várias tem. Escola de quê? Escola de educação? Escola de aplicação. De educação, é isso? Não entendi. Na USP chama escola de aplicação, não, de aplicação. Na USP chama aplicação, eu não sei, acho que no Rio também é esse nome, eu não sei outros, mas a ideia é justamente essa, a ideia é que os professores que estão se formando de todas as áreas dentro da universidade vão lá para aplicar, para assistir, para ver, para discutir, entendeu? E geralmente é uma escola de excelência, porque, né, tem o pessoal ali permanentemente que está estudando, tem a orientação dos professores já da universidade, mas nem todas as escolas, todas as universidades têm isso, e na minha opinião, isso para você ter licenciatura, pedagogia, essas coisas, você tem que ter uma escola de aplicação, porque você não pode depender só da escola pública, no caso, porque muitos professores não abrem a porta, ou diretores que sejam, e isso torna muito complicada a vivência do professor, entendeu? Para conseguir entrar dentro da universidade, dentro da escola mesmo, entendeu? Enquanto está estudando ainda. Para ter essa troca. Eu acho que essa crítica que vocês estão fazendo para a pedagogia, na minha experiência, se aplica a letras da mesma maneira. Sem dúvida. Acho que as licenciaturas de uma maneira geral, né? Sim, porque o estágio é uma parte importante, né? Mas aí a pessoa tem tanta carga teórica, porque todo professor que está na universidade acha que a disciplina dele é mais importante. E as línguas estrangeiras, elas passam por um outro percalço, que é o aluno entra para dar aula, por exemplo, para ser professor de inglês, não sabe inglês nenhum. Aí você não sabe se passa 4 anos ensinando a dar aula ou ensinando inglês. Então, cursos acabam ficando 5 anos, 6 anos na faculdade, que é um absurdo para um curso de letras, principalmente se você pensar no quanto que o professor ganha depois, investir tanto tempo, né, para um curso. Quer dizer, tem que ser repensado mesmo. Tem que ser repensado tudo. Com certeza, gente. Alguém ainda quer falar? Não, pode ir em frente. Aqui nós vamos ver como se arquiteta, né, esse reconhecimento das palavras, né, que processos acontecem até chegarmos ao alcance daquela palavra que nós estamos vendo, ao reconhecimento daquela palavra. Antigamente, as teorias, né, sobre o reconhecimento das palavras,
elas achavam que você reconhecia a palavra como um todo, né? Eu fiquei imaginando como uma fotografia, algo que você realmente memoriza, né? Do começo ao fim, e pronto, você memoriza, e toda vida que você olha, você, né, você conhece assim de cara, a palavra é aquela. Porém, algumas teorias, as teorias mais recentes dizem que não, que há elementos, né, que vão te fazer reconhecer aquela palavra, não somente a palavra toda. Até eu estava, apesar de nesse texto não ter a palavra parafóbia, eu vi a palavra parafóbia do começo ao fim, né? Porque é o que o rabo do olho vai alcançar da próxima palavra, que aí já vai, vamos dizer assim. Isso, já começa a pré-processar, isso mesmo. Então, e aqui embaixo, e a questão da leitura, né, ela começa em um nível de abstração, antes mesmo de ir para o meu léxico, né, para aquelas palavras que eu já tenho armazenadas. Né? Primeiro, aquelas 2, 3 primeiras letras, né, já vai me levando à abstração, e a partir dali, né, vamos dizer assim, a história do guess, né, de adivinhar que palavra será. Eu achei aqui interessante quando fala das rimas, né? Como a rima ajuda no reconhecimento das palavras. É isso mesmo, um som, né? Eu nunca ouvi falar sobre isso no meu curso de pedagogia, nunca. Mas infelizmente isso é Brasil inteiro. Não, é como nós comentamos, professor César. Lembra? Lembra, a gente leu um artigo até sobre isso. Isso é um problema Brasil afora, isso não é só daqui, dali, de lá, é geral. Os nossos cursos de pedagogia quase não tem uma disciplina, são poucos, no Nordeste não há uma faculdade que leve a questão da neurociência, né, da psicologia para a sala de aula. Né? É como se nem existisse, é incrível, mas vamos lá. Uma coisa importante, a questão dos morfemas, né? Que essas primeiras letras, né, são, vamos dizer assim, são os morfemas que formam, né, que juntos, né, numa combinação, vão formando a língua. Então, assim, esses pequenos morfemas que a parafóbia já vai vendo, que já vai, né, dando o reconhecimento, pode dar, né, o reconhecimento daquela palavra. Bom, agora vamos a essa imagem aqui, que eu não consegui, professora, entender assim 100% a questão desse primeiro balãozinho, né? Mas vamos aqui. Eu te ajudo. Na verdade, é o seguinte, o que eles chamam de features? Porque são características. Entendeu? Isso porque só batia recursos aqui, apesar de ser quase parecido. Mas... Quando você vê a palavra, a letra, o nosso cérebro, ele grava a forma. Então, não importa se é letra maiúscula, minúscula, o modelo da letra, letra grande, letra pequena, ele vai absorvendo aquilo ali, e quando ele bate o olho, ele, entendeu? Aquela forma que eles chamam de, entendeu? Característica da representação, é que entram no cérebro, não efetivamente a palavra desenhada, o desenho da palavra em si. Aqui comenta sobre isso também. Aqui nós estamos vendo um modelo, né, de ativação interativa. E primeiro você recebe o estímulo, que é a palavra. Né? E esse estímulo que se transforma nas características, que vão para as letras, né? E no final, se depois das letras você não conseguir, né, seu cérebro não processar a palavra, nós vamos buscar no nosso armazém, né, ortográfico, da nossa biblioteca, né? Isso, léxico. Mas, geralmente, o que vai acontecer é que entre a letra e a ortografia, a gente passa pelo som. Porque, vamos dizer assim, a parte do cérebro que tem o som, ela já está lá. Quando a criança entra na escola, ela já está formada, já está com, entendeu, uma bagagem boa de palavras. O que a gente vai formar, o que ela vai formar durante a alfabetização é um outro arquivo, vamos dizer assim,
só com essas abstrações. Ela vai ligar as letras, os conjuntos de letras e os sons que já existem, né? Então, é isso que a criança tem que fazer. Ela tem que pegar o som, né, e falar, bom, aqui, como é que é, que letra faz, como é que é, e aí vai formando esse banco, né, de letras, de abstrações que vão formar as palavras. Aí sim, reconhecimento da palavra é de um arquivo, e aí esse reconhecimento vai levar ao fonológico. Isso é o natural, é o normal. Lá... Pode continuar. O que se sabe é que quando a pessoa é um bom leitor, ou, assim, depois de você ver muitas vezes a palavra ali, porque é uma palavra realmente frequente, onde você, toda hora que você lê ela, você vai encontrá-la, você praticamente, assim, você pula o fonológico. Mas o normal nem que seja por um milésimo de segundo, você vai passar pelo fonológico, sim. Esse é o caminho normal. O fonológico vai, vamos dizer assim, diminuindo, né? Assim, nas palavras mais frequentes, a gente praticamente não precisa mais do fonológico. Mas palavras, quando a gente pega uma palavra que a gente não conhece, um texto com muitas palavras que a gente não conhece, é o fonológico mesmo que está ali. E ele leva mais tempo, né? Você tem que usar o recurso fonológico, ele leva mais tempo. Por isso que é o texto da quinta-feira que vem, é a questão de você ter um léxico rico, né? Quanto mais palavras você conhece, né, menos você vai depender do fonológico e mais rápida vai ser a sua leitura. Ok. Posso passar? Pode. Gente, já são 7h38, misericórdia. Não, tudo bem, a gente continua sem pressa. O negócio é entender, aprender, discutir, ver a relevância. A gente, nessa aula aqui, na quinta-feira, a gente não tem, assim, objetivos de terminar amanhã ou depois, não tenho que dar nota, nem terminar o ano, nada disso. É mais confortante. A gente aprender, discutir mesmo, não é para entender, para dar nota, para dar diploma, nada disso. Agora nós vamos falar um pouco sobre a representação ortográfica, gente. Como a professora acabou de falar, né, e a gente também já falou em outros encontros, que não importa, a letra é a questão de abstração, então não importa a fonte, o tamanho, a cor, né, dessa letra. O cérebro ele vai fazer esse reconhecimento rapidinho. Mas aqui eu coloquei essa observação, porque eu lembrei, como está muito latente a questão da alfabetização do meu sobrinho, ele lá na escola dele só via letra bastão. Quando eu apresentei a letra cursiva, ele olhava para a letra e olhava para o meu rosto. Né? Como dizer assim, o que é isso aqui? Então, assim, apesar de ser uma abstração, a criança tem que ter, né? Ela vai levar um tempo. Veja, é aquela história, o cérebro vai olhar, é uma figura, entendeu? E ele tem que entender o que aquilo está associado, entendeu? Fazer as associações para armazenar no cérebro de forma que ele possa recuperar. Uhum. Mas mesmo. Eu estou falando no sentido assim, que muitas vezes não é apresentada à criança, aquela variedade de letras, né? Isso é uma discussão, se deve aprender primeiro a cursiva, se deve aprender a primeira bastão, Nem que não aprenda, mas que seja apresentada à criança, né? Que existe um outro tipo. Exatamente, porque se deu a febre da bastão e se esqueceu, né, que existem outras formas, né, de escrita. Então a gente tem que ser, como professor, ter sempre esse cuidado. Não é porque eu gosto mais de uma letra, por exemplo, eu amo a cursiva, né? Mas não é porque eu amo a cursiva que eu vou sempre trabalhar na cursiva com a minha criança, né? Eu tenho que apresentar para ela o maior número, né, de fontes que eu possa, né, conseguir. E eu lembro muito que quando eu trabalhei na escola que tinha o método canadense, né, a Maple Bear, eu tive que aprender a escrever, que lá só pode escrever um tal de gótico, não sei o quê. Tem um ódio nessa palavra, porque você... Né, é uma bastão, só que é uma bastão diferente. Então, desculpa, eu não entendi. Que método que é? Desculpa, Ana.
Cortou. É porque eu trabalhava numa escola canadense, né? Ah, tá. Com o método canadense. E lá só podia escrever com a fonte. A gente tinha que aprender a escrever na fonte Gothic. Gothic não sei o quê, não lembro o nome da outra palavra. Tá, Mas top. assim, Gothic. Dotic. Ah, tá. Gótico, com G. De gótico mesmo. Se você for lá entendi. no Word, você acha um gótico. Tá, vou procurar. Eu não sabia. Não, mas veja, a gente vai ver depois, eu vou te passar depois o link do filminho, para vocês verem qual é o nível de analfabetismo funcional no Canadá. Vocês veem que nem tudo é... Nossa, e aqui no ABC tem escola canadense, o pessoal fala tanto. Eu tenho amigas de professores de música também, que dão aula na escola canadense, aqui no Espírito Santo. Meu Deus do céu. E eu pensei que a escola arrebentava. É, isso mesmo, bem eu trabalhei lá. Então, a questão, você tem duas questões aí. Primeira questão é que existe no Brasil, os brasileiros compram essas coisas importadas como coisa maravilhosa, entendeu? Como própria, toda a colônia, tudo que vem da matriz é maravilhoso, o que é feito na colônia é horrível. Então, existe isso, né? Esse complexo que a gente tem de vira-lata, ele entra por esse caminho, entendeu? Tudo que... Não é? Eu adorei esse termo, complexo de vira-lata. De vira-lata também. Hoje a professora está inspirada, cara. Tudo que vem de fora é lindo. Pode ser que seja lindo, entendeu? A gente tem que estar sempre aberto, né? Não ser xenofóbico, mas tem que analisar e ver se realmente atende o que eu procuro. E não simplesmente, entendeu? Amar porque é estrangeiro. Um monte de escolas internacionais estão entrando no Brasil por causa disso, entendeu? Eles cobram fortunas, né? Então vão atender uma classe média alta que tem anseio de ser burguesia, né? Então pagam qualquer dinheiro. Então é uma questão sociológica que acaba virando, entendeu? Outra coisa. Mas assim, a gente não pode dizer que tudo que está no Canadá é ruim, mas que eles têm coisas ruins, sim, e que eles não são um país bilíngue, como todo mundo fala. Eles são bilíngues no sentido que eles têm duas línguas oficiais, mas uma parte do Canadá, assim, a maior parte do Canadá fala inglês, e só o estado do Quebec fala francês. E onde se fala francês, não se fala inglês, né? No Quebec, inglês é língua estrangeira, como aqui no Brasil. Então não tem bilinguismo, né? Vamos dizer assim, no geral, né? Não é um bilinguismo como a gente entende, que aprende, não é assim. E quando na capital, né, em Ottawa, para trabalhar nos cargos públicos, né, você tem que saber as duas línguas. E, oficialmente, todas as embalagens vêm em duas línguas. Mas, eu sei porque eu estive lá, fiquei lá 3 meses. Você vai, onde eu estava, em Ottawa, todo mundo fala inglês. Você lê em francês nas ruas, no ônibus, né? O ônibus fala o nome da rua em inglês e francês. Mas as pessoas só falam inglês. Mas, assim, você atravessou o rio Ottawa, né? Lá só se fala francês, e é um francês lá do Canadá, que quem aprendeu francês tem muita dificuldade de entender aquilo. Mas, enfim, francês... É quase um dialeto. O francês, o Quebec é uma coisa estranha também, porque eles muitas vezes não querem ser parte do Canadá, mas a França também não os quer. Então, eles ficam, entendeu? Meio que perdidos, mas, enfim... Na verdade, essa questão bilíngue mesmo, ela não existe. As escolas oferecem, as escolas públicas oferecem que a criança aprenda 2 línguas, né, desde pequena. Mas o que está acontecendo, isso com colegas que moram lá, professores, é que como os pais pensam assim, para que aprender outra língua? Se você com inglês já basta, né? O que acontece com as pessoas que são falantes nativas do inglês, que eles não veem necessidade de aprender outra língua, né? Porque a língua deles é falada em todo lugar, é a língua da ciência, a língua
entendeu? Então, eles não têm, não veem. Então, o que acontece? Que dentro do Canadá, cada vez tem menos pais optando pela educação bilíngue, né? E aí, o que acontece? O Estado quer economizar. Então, não mantém aquela estrutura de bilinguismo dentro de todas as escolas, porque não tem aluno. Então, vai ficando assim, tem uma por bairro, uma pro... entendeu? Vai diminuindo. E aí, cada vez fica mais difícil, por exemplo, de aprender. O que eles dizem que, assim, como não morreu de tudo ainda, porque no Canadá tem muito estrangeiro, né? O Canadá é praticamente, você achar um canadense tem que andar muito, porque é por causa que é um país muito frio, é um país que, se não fosse a energia nuclear, não existiria, porque eles têm 8, 9 meses de gelo por ano. Então, depende de aquecimento de carro, né? Então, então é assim, as pessoas que vão para o Canadá, como vocês devem conhecer brasileiros e os que vão para o Canadá, eles vão querendo, que estão descontentes com o país onde estão, então eles vão para lá e eles gostam, entendeu? E aí eles dão valor ao bilinguismo. Então, quando eles põem na escola, eles fazem por essa opção. Mas depois que a segunda geração que está lá, a terceira, já não quer mais. Mas, entendeu? Já acho que não precisa, porque já não teve essa vivência bilíngue de quem veio de outro país. Então, acaba que eles vão tendo cada vez menos francês, vamos dizer assim, na parte que é de língua inglesa. E no Quebec, alguém conhece esse Felipe aqui? Tem uma pessoa querendo entrar chamada Felipe Rodrigues. Eu conheço. Então o Felipe tá no GEL, que eu falei para ele participar da reunião hoje, porque ele é do bilinguismo também. Esse tema, ele é o avô do modelo que a gente usa no acesso bilíngue. Aí eu falei para ele, o tema vai ser bom, vamos lá. Oi, Felipe é 10 pro... Oi, que ótimo. Ele é professor de música também. Ah, legal. Então é só para vocês saberem que não é um país efetivamente bilíngue, como a gente. Agora, alguém colocou, né, que o primeiro-ministro, ele fala francês, porque todas as pessoas que estão na administração pública são obrigadas a falar. Mas não pensa que você vai ao Quebec e vai falar inglês, porque ninguém fala. Você vai ter que entender aquele francês horrível. Vamos lá. Eu vi uma pesquisa, acho que há uns 4 anos, falando que a porcentagem de pessoas, né, que tem como língua materna o inglês, de querer aprender muita língua, é muito baixo. Uhum. Então, mas as pessoas que não têm, né, que não têm o inglês como língua materna, que sempre buscam uma outra língua. Mas quem fala inglês... Exatamente. Não, é como se ele... Não, já tenho uma língua universal, para que eu vou, né? Exatamente. Perder meu tempo aprendendo outra língua. Isso mesmo. Bom, então vamos aqui, falta um pouquinho de tempo. Então, além da questão da representação das letras, né, também para se ler uma palavra, se reconhecer, tem a questão da posição da letra. Aqui eu trouxe os 2 exemplos que estão no paper, né, a questão de salt e slat. Salt é sal, mas slat é ripa. Então, existe até essa a questão da posição para que a leitura, vamos dizer assim, seja completa. E eu quero fazer a pergunta para vocês, né? Vou ver aqui quem leu e quem não leu. Gente, eu só posso ler se tiver todas as letras no lugarzinho correto. Alô? Oi? Não, senhora. Nota 10 para todo mundo que respondeu. Isso aí. Um ponto a mais na nota. Pronto. Então, eu copiei aqui nessa parte do paper, e é muito interessante. Você olha, mesmo com as letras tudo, né? Vamos dizer assim, a maioria das letras todas embaralhadas, parece que você está vendo a letra escrita normalzinha, né? É incrível. Então, é que tem uma parte aí que está mantida. Percebe? Que as 3 primeiras e as 2 ou 3 últimas mantêm-se. Então, essa é a parte importante realmente quando o seu a parafóvea está fazendo reconhecimento. O que ela olha é isso.
por isso que a gente consegue. Tá? Então, ela olha o começo e o fim, e aí no contexto, né, que a gente viu, a probabilidade de ser uma palavra ou outra, né? Então, aí você vai inferindo. Agora, isso não é para todas as línguas, não. Para as línguas idênticas, não pode trocar, não. O hebreu é uma da língua que não pode trocar. Não pode, até porque eles, né, praticamente só são consoantes, trocou as consoantes, mudou completamente o sentido da palavra, né? Exatamente, é outra palavra. Então, é diferente. Isso acontece nas línguas alfabéticas porque existe uma certa, entendeu? Existe espaço para isso, mas não é toda língua que isso acontece, não. E não é, você pode embaralhar todas as letras, não. Observe que é mantido, tá? O começo e o fim. Só muda a primeira e a última. Aqui então, fala. Então, mas geralmente o que eles falam é assim, você mantém as 2 ou 3 primeiras, que aqui nem tá o O, tá? Mas veja que a primeira está sempre lá. E esse, por exemplo, aqui, University, percebe como o N está na frente. O N não está lá atrás, porque é o uni, entendeu? Olha o som aí. Existe uma certa... no começo e no fim tem que ter uma certa, entendeu? Semelhança mesmo para você identificar. Mas isso daí é porque a parafovia olha isso. Entendeu? É isso que eles chegam, a conclusão é essa. Por que se eu mudar, se eu embaralhar o começo, não? Porque quando a parafovia bate o olho, ela não consegue encontrar essa palavra. Mas se tiver as 3 primeiras, mesmo que o resto está embaralhado, ela já consegue imaginar que palavra é, ela já consegue, entendeu? Ir lá na gaveta e ver onde é que está a letra U, entendeu? E o N, ela vai procurando, né? Então, e o fim também. Bom, como eu tinha lido aqui que era só a primeira e a última, aí eu fiz uma frase. Não, tudo bem. Vocês. Na pode próxima, ser. quero ver vamos ver se dá, vamos ver se a gente consegue fazer. Bom, que consegue ler aqui mais rápido. Peraí, deixa eu ler aqui. Não é tão fácil, não. É a manga do rapaz que sujou a manga da sua camisa listrada com manga? Isso. Eu não entendi a primeira. Garoto. Ah, Gotaro ficou. Nossa, que difícil. Essa primeira ficou difícil. Foi, eu foquei só na primeira e na última. Isso. Então, mas experimenta depois, para a semana que vem, põe só as 2 primeiras. Mas ela lê super rápido, André. De parabéns. Mas o Gotaro eu não consegui. Eu não entendi, garoto. Eu não entendi. Eu não sei mas os outros eu entendi. A estratégia é que assim, conforme você vai andando você vai lendo, com o que você já leu, fica mais fácil você imaginar o que está escrito, entendeu? Então é aquela coisa da plausibilidade mais a codificação que a gente está fazendo. Sem a plausibilidade é difícil. Se ela colocar só uma lista de palavras, pegar essas palavras e pôr numa lista, aí fica mais difícil para a gente identificar. Mas ficou complicado, ela colocou manga várias vezes, com vários significados, né? A manga da camisa e a manga fruta. Nossa, você judiou! Porque eu queria também forçar a parte semântica, né? Que é o que nós também vamos ver lá na frente, né? Então, mas obrigada, querida. É que a gente vai, a plausibilidade, a gente vai ir fechando, entendeu? Então, por isso que a gente vê que não pode ser. Quando a gente lê a manga, a primeira, a gente não sabe qual é, mas aí, à medida que a gente vai lendo, a gente já consegue imaginar qual é. Bem legal, né? Mas assim... muito criativa. Pega uma coisa parecida com essa... Professora, tem que ser. Tem que ser, né? Professor, é isso mesmo. Tem sempre que, entendeu? Inventar, porque está sempre se reinventando. Experimenta colocar as 2 primeiras, depois as 3 primeiras... Faz isso aí para a gente ler e ver como é que fica a identificação. E assim, eu acho que tudo também depende do contexto, né? Sim. Se fosse assim, várias palavras, como a senhora acabou de falar, soltas, seria bem mais difícil a leitura, né? Sim. O processo de leitura. Eu só posso lembrar uma coisa, eu acho que, não sei se eu entendi direito, na verdade, no texto.
Mas não é que só a primeira e a última importam, né? Ele dá uns exemplos em que as letras do meio são letras que não pertencem à palavra e a gente já não reconhece mais. Então quer dizer que a gente passa pelo que está no meio também. Não, mas a gente o que ajuda a reconhecer no primeiro momento são as do início e do fim, né? Isso, se elas tiverem, se a palavra tiver, se a gente colocar palavra, letras que não são da palavra, já complicou. Entendeu? Mas é que assim, o olho, primeiro ele vê as três primeiras, duas, três primeiras, aí ele vê o fim, e depois ele vai para o meio. Então, essa é que a literatura coloca. Então, mas se o meio tiver letras que não pertencem à palavra, que você imaginou, lendo o começo e o fim, aí também você não consegue identificar, fica bem mais difícil. É isso mesmo. Eu acho que uma coisa interessante que eu associei com isso, na verdade eu não sei se tem a ver ou se é só uma coincidência, mas quando a gente vai ver, quando a gente está estudando listas de palavras, né, tem o efeito de recência e de primazia, que a gente acaba lembrando as palavras que vêm primeiro e as palavras que vêm no fim, se a gente tem que decorar uma lista, né? As que vêm no meio a gente acaba esquecendo. Então parece que de alguma maneira o que está no início e o que está no fim é registrado mais forte, né? Tem uma relação, realmente, que você falou. Mas aqui, o Marina, onde você falou isso mesmo, imagina se, ó, se esse Gotaro aqui tivesse um X no meio. Aí a gente ia levar mais tempo para descobrir o que era. Entendeu? Se for uma letra aqui no, onde está ali, G-O-X, que não é uma letra dessa palavra. Gente, aí fica na dúvida, porque você fica procurando onde é que o X ia se encaixar. Eu ainda achei a palavra Gotaro difícil de reconhecer. Se fosse Gatoro, não sei, Gatoro. Então, é que aí você então, porque você mantém as três primeiras. Entendeu? Mas aqui no texto, ó, na página 256, as duas últimas, da primeira coluna, as duas últimas frases vem falando, né? Que você mantém a inicial e a final. Eu sei, mas é que geralmente o que a gente vê mais é que você manter mais um pouquinho, né? Para poder aparar por causa do bigrama. Pelo menos as duas primeiras, do bigrama, né? Bom. Quer dizer, no fim, assim, você até acaba descobrindo, mas o tempo que você leva é maior. O que eles querem mostrar ali é como é que você, os seus olhos reconhecem a palavra, qual é o processo que ele faz. Então é isso, primeiras letras, as últimas e depois o meio. Passando, acho que... Aqui ele vem, continuando, ele levanta a questão, né, ainda nesse, vamos dizer, nesse modelo aqui, a questão é que a leitura, ela não é, a reconhecimento de palavras não é absoluto, né, é relativo, porque não precisa estar tudo em ordem. Então, e que vem falando assim, que estudos, né, revelaram que não importa, né, não importa, entre aspas, a questão da posição das letras, e que quando você vê uma palavra parecida com a palavra-alvo, essa palavra-alvo você vai ler mais rapidamente, porque você já teve uma prévia dessa palavra. É o que a gente faz quando a gente faz aquela... paradigma do limite, é justamente isso. Você, na parafobia, você coloca um estímulo que é parecido com o que está efetivamente na sentença. Então, se for uma coisa que já tem o bigrama ou trigrama, quando você lê a palavra mesmo, é mais rápido, embora não seja a mesma, mas é mais rápido. Inclusive, tem trabalhos que mostram que até os sinônimos podem ajudar, porque você entra no campo semântico. Que fala também. Que às vezes não é nem a letra só, mas você entra no campo semântico. Enfim, é que restringe. Tudo que restringe torna a leitura mais rápida. Se eu não estou enganando, se foi nesse paper, né, quando você vê a palavra enfermeira, você já vai lembrar da palavra médico. Né? Isso, exatamente. Se você lê enfermeira e a outra for médico, você vai reconhecer a outra muito mais rapidamente. Isso mesmo. Bom, professor, já são 8 horas. Bom, crianças, meninas, em São Paulo hoje é feriado.
no estado de São Paulo. É um feriado que ficou assim meio estranho, porque em maio... tudo estranho, professor. É que em maio eles puseram esse feriado, vários feriados juntos, para prolongar o tempo de... como é que é o nome? Né? Para as pessoas ficarem em casa. Isolamento, isso. Aí, mas nem todas as empresas aderiram, por exemplo, os bancos não aderiram, então hoje os bancos não funcionam. Então ficou uma coisa meio estranha, entendeu? Alguns trabalham, outros não, para alguns é feriado, para outros não. Mas de qualquer jeito, vocês acham que vocês trabalham hoje, meninas? Vocês dão aula normal? Eu não, hoje eu tô livre. Que legal. Eu trabalho. Você trabalha, né? Então, por isso que eu falo, ficou uma coisa, entendeu? Meio assim, porque uns entenderam que sim, outros entenderam que não. Mas eu desejo para vocês um bom descanso. Eu não sei quem ainda, como é que vocês vão dividir aquele texto que eu mandei. Eu espero que vocês não tenham ficado muito desesperadas. Não, a gente não fica de jeito nenhum. Mas, assim, agora vocês vão ter mais uma semana. Então, a semana que vem a gente volta nesse, eu estou dando um prazo maior. Como eu já disse, eu vou estar aqui sempre, como eu não posso sair, porque, entendeu? Eu sou do grupo de risco. Vocês podem me procurar, a gente entra aqui no Meet, a gente discute, vê as dificuldades, os entendimentos, vocabulário. E ontem eu fiz uma pergunta lá no grupo e ninguém respondeu, mas assim, todo mundo... eu respondi no privado, eu respondi no privado. Não, é o seguinte, é que a Michelle me falou que tem certa dificuldade para ler um texto em inglês, quer dizer, ela não fala inglês fluentemente, então ela tem dificuldade. Eu também tenho. Você tem, porque eu falei assim, então, a gente... Você acha melhor botar em português? Não, é que para ler, elas vão precisar de um pouco de inglês instrumental. Entende? A gente vai fazer o trabalho, quem quiser também entrar, eu e a Mi vamos fazer, eu e a Michelle. O trabalho por dia, aquele de 27 páginas. Isso, ele é longo, isso que precisa de um tempo maior e precisa de mais gente, mas assim, a gente pode ver estratégias de leitura instrumental para ajudar vocês a ler. É estratégia, não tem nada de... Entendeu? Não é curso de inglês, são estratégias para a pessoa poder ter uma compreensão melhor do texto. Certo. Tá? É só isso que é. Como vocês também ensinam estratégias para os alunos de vocês para ler. É a mesma coisa. A gente dá umas dicas que vocês vão ver que sempre é meio óbvio. Mas... Tá certo. Aí depois você marca, então, a gente falar no grupo, se você vai marcar, vai mandar isso, ou vai marcar um horário? Se vocês quiserem, a gente pode fazer esse tipo de leitura instrumental com o abstract, que é curtinho, dá para a gente fazer. Aí então a gente vê como funciona. Então, eu vou ver quando é o dia que vocês podem, né? Que vocês estão cheios de trabalho. E aí, o dia que vocês puderem, a gente faz. Tá bom. Professor, eu acho que se puder divulgar isso no GEL, que com certeza vai ter mais pessoas interessadas. É porque eu não sei como é que funciona isso. Eu não sei... as pessoas se juntam ao GEL que elas não têm necessidade de ter uma língua, falar inglês, né? Porque, geralmente, para mestrado, você é obrigado a fazer uma prova, né? Mas lá, não. Então eu coloco, é indiferente para mim. 1 ou 2 ou 3 é indiferente. Tá legal. Eu vou fazer isso lá, então, eu vou pôr. Gente, bom fim de semana para vocês. Ana, obrigada, tá ótimo. Obrigada também, professora. Obrigada, Ana. Obrigada, Pro. Obrigada, pessoal. Bastante coisa para a gente pensar que é importante. Fala, Isabel. Amanhã vai ter GEL, que eu não entendi direito. Eu entendi que não, porque eu entendi que não também. A Caterina não pode, né? Ela tem... E eu já tinha levantado essa lebre, porque a gente já tinha falado isso anteriormente, mas aí ficou todo mundo quieto. E, obviamente, como é a minha apresentação, eu já estava querendo, como todo aluno. Mas tem. Eu estou falando que a professora está atacada hoje. Feriado, minha filha. Gente, não tem jeito. É aquele que o pessoal chama de efeito da net, né? De uma propaganda que tinha, que a professora da net, senta na mesa e vai comendo com o dedo. É uma coisa. A gente senta no banco do aluno. Não tem jeito. A gente incorpora tudinho. Uma vez aluno, sempre aluno. Sempre. É verdade. Mudou a cadeira, pronto.
Felipe, você está horrorizado com o que está vendo aqui, né? Não faz mal, né? Gente, Valeu, Pro. Bom feriado. Obrigada para vocês Gente. Bom também. descanso para todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Muito bom Tchau. aprender com vocês. Tchau. Tchau, Pro. Muito obrigada, viu? Bom dia. Tchau, gente. Obrigada. Até o próximo encontro. Até, gente. Com Deus.